Mas eu peço que você abra o seu coração, que se você quebre muralhas, impedimentos, sabe, barreiras que possam ser sido levantadas para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar. Ele não quer falar hoje coletivamente, Ele quer falar individualmente. Ele quer proporcionar experiências comigo e com você nessa manhã, em nome de Jesus, amém? O que eu quero falar com você é sobre isso. Tu me amas. E antes de eu ler o texto base, eu quero ler esse texto com você, que está na sequência dessa tela, que é esse aqui. O que o Senhor verdadeiramente espera dos teus filhos. Está escrito em Deuteronômio capítulo 6, no verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, ou de todo o seu entendimento. Tudo que o Senhor deseja que eu e você faça, é que nós o temos como prioridade em nossas vidas, prioridade em nossas escolhas, prioridade em nosso tempo, prioridade em nossas decisões, prioridade na nossa casa, prioridade nos nossos relacionamentos, prioridade no nosso trabalho. Enfim, tudo que Ele deseja é que nós o amemos verdadeiramente, com toda a nossa força, ou seja, tirando todas as circunstâncias contrárias adversas que surgem diante de mim e de você, para que nos afaste dele. Na verdade, desde a criação, desde quando Ele instituiu Adão e Eva, Ele sempre desejou se relacionar, Ele sempre desejou gastar tempo dele conosco. Interessante, eu sempre falei isso aqui na igreja, não era o homem que procurava Ele, era Ele que saía do trono para falar com a sua criação. Então o Senhor deseja se relacionar conosco, muito diferente do que nós temos visto ultimamente em muitos lugares. As pessoas chamam as pessoas para estarem na casa de Deus, porque Deus pode dar alguma coisa para elas. As pessoas não estão vindo mais à casa de Deus, porque amam a Deus. Elas estão sendo convidadas para vir à igreja, porque você vai e Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, como se Deus fosse um Carrefour gospel, onde a gente possa chegar e tomar alguma coisa. Eu preciso acordar no meu domingo, saber, Senhor, eu estou indo para a sua casa, porque sem o Senhor na minha vida, eu não sou nada. Senhor, eu escolho pegar as primeiras horas do meu dia e consagrar ao Senhor, porque eu vivo segundo aquilo que o Senhor quer para mim. Você pode declarar isso? Eu quero viver todos os dias da minha vida segundo a sua vontade, segundo o teu querer, para que todos os seus sonhos se cumpram na minha vida. Então o grande desejo do Senhor é que nós o amemos, não o oferecemos alguma coisa para que Ele possa nos dar. Então tudo que eu quero que você entenda hoje é que o Pai vai falar comigo e com você acerca do amor. E o texto base que eu vou usar para falar sobre isso está em João capítulo 21, verso 15 ao 17. Eu preciso que você abra a sua Bíblia nesse texto, porque você vai precisar ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto aí. Nós vamos trabalhar muito tempo nesse texto e nós vamos extrair coisas lindas aqui. Eu fiz algumas anotações em amarelo aqui para que ficasse em destaque aquilo que você vai ler comigo. João capítulo de número 21, versículo de número 15 ao 17, é a base da pregação. Então eu quero que você deixe marcado. Se a sua Bíblia tiver fitinha, coloque a fitinha. Se você tiver um marcadorzinho de Bíblia, bota aí. Se não tiver nenhum desses, bota o dedão mesmo, que ele vai servir de marcador aí. Aleluia. João capítulo de número 21, versículo 15 diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo,
tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Interessante esse texto. Jesus aparece a terceira vez para os seus discípulos, e aí tem um diálogo com Pedro, um homem que era sisudo em palavras, tinha um temperamento forte, às vezes falava alguma coisa fora da hora, às vezes agia muito pela emoção. E o Senhor olha bem para ele e fala: olha, queria saber se você me ama. Ele disse: claro que eu te amo, hein? Aquele jeito simples. O Senhor disse: você me ama mesmo? Mas é claro que eu te amo. E o Senhor pergunta de novo: mas você me ama mesmo? Ele disse: eu te amo. Olhando nesse texto, já por muitas vezes eu olhei para esse texto e falei: meu Deus, tem alguma coisa nesse texto que o Senhor queira mostrar a nós, porque não é tão comum. Tá certo, o Pedro negou Jesus 3 vezes, então talvez a gente associe logo nisso: ele negou 3 vezes, então o Senhor perguntou 3 vezes. Mas tem um porquê dessa pergunta para o Senhor. O nosso grande problema hoje é que o Novo Testamento foi escrito em grego, e na hora da tradução não se traduziram algumas palavras da forma correta, e algumas coisas se perderam na tradução. Então, quando Jesus está perguntando para Pedro se você me ama, é um amor diferente daquele que você que é casado fala para a tua esposa. É diferente daquele que o homem diz para a esposa, que a esposa diz para o esposo. É um amor diferente. Porém, na Bíblia, quando se fala de amor, está totalmente explícito somente esse tipo de amor. Quando nós falamos um para os outros de amor, muitas vezes quando é para um casal ou outro, se fala na atração do eros. Então, para isso, eu quero que o Vitor mude a tela, porque nós vamos aprender um pouquinho que as 4 linguagens, pelo menos as 4 linguagens de amor que há no grego. No grego nós encontramos pelo menos 4 interpretações da palavra amor. Primeira, amor eros, que é o amor físico, sexual, amor da atração, o amor do homem para com a mulher, é o amor eros. Depois, o segundo é philos ou phileu, que é o amor fraternal, o amor da amizade, o amor que ama com restrições, é o amor que pode cessar de acordo com as circunstâncias. Eu te amo, mas se de repente não fez aquilo que eu gosto, eu já não amo mais. E nós estamos vivendo um tempo desse, é os tempos difíceis que Paulo disse para Timóteo, onde os homens seriam amantes de si mesmo, presunçosos, obcecados, ou seja, olhando somente para o seu umbigo. E assim tem muita gente, você não faz aquilo, não fala aquilo que ela gosta, você já passa a não servir mais para ela. E esse tipo de amor é o amor philos ou phileu. E o terceiro é o storge, que é o amor familiar. É aquele amor que eu tenho pelo Vitor, que eu tenho pelas pessoas da minha casa, né? Por mais que, por exemplo, você tenha um parente que é problemático, enfim, mas ele não deixa de ser membro da sua família. Então você tem um amor storge por ele. E o quarto é o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor perfeito, o amor que não espera nada em troca. É o verdadeiro amor do tipo de Deus, o amor que se doa, amor que se entrega sem reserva. Esse é o amor ágape. É o que Cristo fez por nós. Escolheu morrer, se sacrificar, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida essa abundante na presença do Senhor. Todo o castigo que estava prometido para nós, toda a cédula que era contrária contra mim, contra você, Ele escolheu levar na cruz, para que tivéssemos essa vida abundante. Então, existe um problema hoje, quando você olha para a Bíblia, e você olha na palavra amor, você precisa saber qual tipo de amor que está sendo dito ali. E foi isso que eu entendi, olhando para aquele texto, de que Pedro é questionado por Jesus. Só que o Vitor vai mudar a tela de novo, e eu queria que você entendesse uma coisa comigo. A questão é, eu preciso gastar tempo nessa parte, para que eu entre já na mensagem. Por que Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa para Pedro? Jesus não conhece o nosso coração? O que estas 3 perguntas nos revelam? Para isso, nós precisamos entender e ler João capítulo 13, versículo 37.
Marca esse texto de João 21, porque vai ser a nossa base, e volta umas folhas atrás, em João capítulo 13. Eu estou te mostrando umas coisas teóricas, para que a gente possa ir já já na prática. Tudo bem até aqui? Todos comigo? Você está compreendendo? Apóstolo, estou quase dormindo. Fica tranquilo que já já você vai chorar. João capítulo 13, verso 37. O texto está lá. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus acaba de fazer a última ceia com os discípulos. Pedro, no ápice da empolgação, da emoção, fala: Senhor, eu não posso te seguir agora, por quê? Por ti, Senhor, eu dou a minha vida. E o Senhor olha nos olhos dele e fala essa frase: tu darás a tua vida por mim? O Senhor conhece a intenção do nosso pensamento e todas as nossas falas. E o Senhor naquele momento questiona Pedro: você me ama a ponto de dar a tua vida por mim? O Senhor conhecia o que estava dentro do Pedro, que disse: antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Aí, quando você consegue olhar para esse texto, a gente consegue entender João capítulo 21. Jesus pergunta aquilo para Pedro, para saber se o que ele estava dizendo aqui era verdade, se ele estava disposto a dar a vida dele por causa de Jesus. Quantas vezes eu e você na igreja, também emocionados, empolgados, já fizemos esse tipo de oração: Senhor, a minha vida eu te dou. Muitos de vocês que se batizaram comigo fez isso nas águas do batismo. Você disse: Senhor, eu renuncio a minha vida. Pode todo mundo que está ao meu lado desistir do Senhor, mas eu jamais desistirei de ti, porque Senhor, para ti eu dou a minha vida. Naquele momento, quando nós falamos essa frase, nós estamos dizendo para o Senhor: eu escolho morrer, Senhor. Eu escolho abandonar as minhas vontades. Eu escolho abandonar a fraqueza do meu corpo. Eu escolho abandonar as minhas dores. Eu escolho abandonar os meus egos. Eu escolho abandonar as minhas manias. Eu escolho abandonar o meu orgulho. Eu escolho abandonar tudo, mas eu morro por causa de ti. Senhor, eu vou viver para ti. Eu não penso mais o que quero, mas sim entendo o que queres para mim. Senhor, eu não vou mais buscar a realização dos meus sonhos. Eu vou entender os teus sonhos que o Senhor tem para mim. Senhor, eu escolho renunciar à minha vida. Eu escolho morrer, sacrificar. Eu escolho abandonar pessoas que eu andava junto com ela, que achava que era bênção para mim, para viver para ti. Senhor, eu estou pronto para ser humilhado pela sociedade, abandonado por muitos, envergonhado por tantos outros, mas eu escolho dar a minha vida para ti. Senhor, eu escolho ser chamado por muitos de careta, quadrado, porque eu não frequento lugar A, lugar B, porque não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu escolho servir a ti. É isso que nós falamos quando nós dizemos: Senhor, a minha vida eu entrego a ti. Mas escute, meu espírito gemeu, e eu chorei aqui nessa igreja os dias que o Senhor começou a falar comigo há 15 dias atrás sobre esse texto, que quantas vezes a gente não fala em vão que ama Ele, que dá a nossa vida para Ele, mas choveu, molhou, a gente muda de ideia. Prova disso, irmãos, que a gente troca um culto que é estar na presença dEle por muitas outras coisas. A gente larga a mão de muitas coisas. E eu quero ser um pouquinho mais ousado em dizer para você: será que em 2013 você não teve vezes ou teve dias que você pensou em abandonar algumas coisas, a sua jornada, o caminho com o Senhor, abandonar a unção que Ele depositou sobre você? Independente de você fazer a obra de Deus, usar uniforme, crachá, usar gravata ou não, foi investida uma unção sobre você. E todos aqueles pelos quais o Senhor chama, todos pelos quais o Senhor separa, pelos quais o Senhor marca a vida dele ou dela, Ele investe autoridade, Ele investe unção, para que eu e você vá e dê fruto, e esse fruto
permaneça. Mas quantas vezes, no meio dos nossos dias, por situações, nós acabamos esquecendo que os nossos lábios, eles precisam ser puros, e acabamos falando palavrões que afrontam o nome do Senhor. Quantas vezes nós sabemos que não devemos pensar, mas pensamos coisas que afastam-nos da presença do Pai? Quantas vezes assistimos coisas, compactuamos de coisas que são afrontas ao Senhor, e nós esquecemos daquilo que falamos para Ele: Senhor, para Tu eu dou a minha vida. Tem alguém aqui que já fez essa oração dizendo: Senhor, eu dou a minha vida para Ti? Tem alguém que fez? É isso que o Senhor está fazendo nesse tempo do fim. O Senhor está ajustando a sua noiva. O Senhor está querendo preparar a sua noiva. O Senhor não vai nos perder para Satanás, irmão. Quem vai se perder para Satanás somos nós mesmos. O Senhor não quer te perder. Nesse tempo do fim, Ele quer que você se apresente como noiva e não mais como igreja. Ele quer que a gente abandone os nossos costumes religiosos e o ame intensamente, a ponto de você ser chamado pelos outros de louco, de louca, de fanático. Mas eu encontro na Bíblia diversos homens que foram fanáticos. Um deles era Enoque. Ele era tão fanático por estar na presença de Deus. É o entendimento que eu tenho, você não precisa compreender assim, mas eu entendo assim. A santidade naquele homem era tão grande que o Senhor disse: eu preciso arrancar ele daí, que esse lugar não é mais dele. Eu creio que assim vão ser nos dias finais, no dia do arrebatamento. A unção da igreja, vou corrigir, a unção da noiva, a santidade da noiva vai ser tanta que Ele vai dizer: eu preciso tirar a minha noiva desse lugar. E aí a trombeta vai soar, o céu vai se abrir, e Ele virá com resplendor e glória, e nós, como noiva, ascenderemos aos céus e viveremos com o Senhor. Tem alguém que anseia isso para a sua vida? Tem alguém que espera isso? Então glorifica o nome do Senhor. Isso é uma verdade, isso vai acontecer, mas para isso acontecer, a sua vida e a minha é cheia de escolhas. Talvez para alguns de vós nessa manhã vai ser uma manhã de tomada de decisão. Você vai ter que tomar decisões sérias na sua vida. Você vai ter que fazer escolhas hoje. Se você quer continuar dizendo: Senhor, para Ti eu dou a minha vida, ou você vai continuar querendo andar do jeito que você anda, que você sabe que não agrada a Deus. Se Deus for a sua prioridade, se o eterno for aquilo que você deseja, você vai escolher a melhor parte. Ele disse para o povo: eu vos apresento a morte e a vida, escolha. Talvez para alguns de nós, nessa manhã, seja essa a escolha, o que você quer. A melhor parte é andar comigo. Era isso que Yeshua estava falando para Pedro. Pedro, o que você quer? Qual é a sua escolha? Porque lá atrás, ele disse: Senhor, por Ti eu daria minha vida. E o Senhor, conhecendo o íntimo do coração do Pedro, sabia que Pedro estava mentindo. E o Senhor olhou para ele e ele não entendeu. E ele disse: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, porque você está mentindo. Quantas vezes a gente fala isso para o Senhor: eu te amo, Senhor, sem Ti eu não vivo. Mas a hora que a coisa aperta, você vai na força do seu braço. Quando você tem uma conta para pagar, o recurso não vem, você vai bater na casa do João, da Catarina, do Tiburcio, da Luzia. Vai ver se te empresta. Esqueceu de se apoiar no Senhor. Porque, amado, é muito gostoso você se agarrar numa corda, mas o Senhor sempre vai deixar um fiozinho de capim para que você segure nele. Aí você pode se dizer: mas como é que um fiozinho de capim vai segurar um corpo do tamanho do seu? Isso é coisa impossível, que só Ele pode fazer. E é isso que Ele quer que a gente faça. Compreende até aqui? Sim ou não? Agora eu quero que o Vitor pule a tela, por favor. E agora vai começar a pregação. Diga amém. Vamos entender agora com bastante calma o que Jesus falou lá em João 21. O que Pedro respondeu e o que Jesus gostaria que Pedro respondesse. Você está pronto para entender isso? Muda a tela para mim, querido. Agora mantenha a sua Bíblia aberta lá em João 21.
Nós vamos acompanhar aqui. E aqui no painel vai ficar um pouco diferente da sua Bíblia para você entender. Vamos ler o versículo 15 de João 21. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Isso foi o que Jesus perguntou e o que Pedro respondeu. No versículo 15, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas com amor agapau, com amor ágape? Você me ama a ponto de morrer por mim? Você me ama a ponto de dar a sua vida por mim como sacrifício? Foi o que Jesus perguntou para Pedro na primeira pergunta. Você me ama ágape, agapau? Ou seja, seria como Jesus estivesse perguntando: está pronto para morrer por mim? Você está pronto para dar a vida pelo Evangelho e por amor às minhas ovelhas? É o que Jesus olha para Pedro e pergunta. Tudo isso por causa daquela declaração que ele fez lá no capítulo 13, que você leu comigo: por ti eu darei a minha vida. O que o Senhor estava querendo ver em Pedro? Se Pedro havia mudado de ideia, se Pedro de fato naquele tempo, depois da ceia, depois de tudo que ele viu acontecer, viu Jesus crucificado e correu, porque só João e Maria tiveram coragem de ficar aos pés da cruz. Pedro não teve. E eu falei para os irmãos aqui terça-feira, me lembro agora, de que muitos dos apóstolos não entendiam o amor de Cristo por João. Mas não era Cristo que reclinava a cabeça no peito do João, era o João que reclinava a cabeça em Jesus. João queria intimidade com Jesus. João queria uma vida com o Senhor. Prova disso que enquanto ele está ali na cruz, desfigurado, transpassado, moído, os soldados lançaram sorte da roupa de Jesus. E o dia que eu falei isso aqui, alguns irmãos até se escandalizaram, mas para lançar sorte, não lançaram sorte de um trapo. Jesus tinha uma veste muito real. Por isso que os soldados da época lançaram sorte da roupa dele. Não era qualquer trapo, era uma veste real. Era uma roupa diferente, sim. Lançaram sorte para ter aquela roupa. E João continuou ali. Prova disso, que Yeshua na cruz olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. O que ele estava dizendo naquela hora? Sede vocês um, como eu sou um com o Pai. Andem vocês juntos, se amem, se perdoem, vençam as suas diferenças, vençam as desigualdades, vençam as condições financeiras que você tem uns dos outros. Era isso que ele estava dizendo. Os princípios da igreja ele disse na cruz. Pedro não estava ali, mais uma vez, observando de muito longe. A pergunta que o Espírito Santo me fez e que eu transfiro para você é: aonde você anda com Jesus? Ao pé da cruz ou longe da cruz? Porque se você estiver ao pé da cruz é lugar de sacrifício. Se você estiver longe da cruz é porque você só espera os benefícios. Pedro sabia os benefícios que ele teria como igreja, mas João sabia o benefício que ele tinha estando aos pés da cruz. O benefício foi tão grande que o Senhor escolheu abrir o céu para João. O Senhor só revela O Senhor só revela coisa para quem é íntimo, irmão. Prova disso que lá na ilha de Pátimos, o Senhor arrebata João e fala assim: João, por causa da sua vontade, a sua fome de ser íntimo comigo, vou te mostrar um segredo, vem comigo. Leva ele a conhecer o céu de glória, leva ele na sala do trono. E eu imagino que João narra, escreve aquilo que ele pôde contemplar. Imagina como deve ser rua de ouro e muro de cristal. Imagina como não deve ser aquilo que João contemplou. Ei, eu profetizo sobre sua vida, que se você escolher a cruz, o Senhor abrirá o seu bom tesouro sobre você e revelará coisas extraordinárias para você. É tempo de você ser surpreendido pelas coisas que o Pai tem para a sua vida. Mas escolha, por favor, a melhor parte.
A melhor parte é estar lá na cruz. Pedro, você me ama, agapau? Você me ama a ponto de morrer por mim? Isso é que Jesus pergunta. Pula a tela, querido. Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, fileu. Te amo com restrições. Te amo como um amor amigo. Não te amo a ponto de morrer por ti e pelas ovelhas. Jesus perguntou para ele: você me ama, ágape? Ele disse: te amo, fileu. Ou seja, eu não te amo a ponto não de morrer por você. Naquela hora, a resposta do Pedro fez o Senhor lembrar daquilo que ele falou lá na ceia: Senhor, eu dou a minha vida por ti. O Senhor naquela hora disse: puxa, o Pedro não mudou, por mais que eu tenha feito e ele tenha visto, ele não mudou. Não, deixa eu perguntar de novo. Talvez o Pedro não entendeu. Se você olhar no versículo 16, muda a tela, querido. Se você olhar no seu versículo 16, o Senhor vai perguntar de novo. No versículo 16, Jesus torna a perguntar: tu me amas, agapau, Pedro? Ou seja, Pedro, você me ama mesmo a ponto de morrer por mim e pelas minhas ovelhas? O Senhor torna a perguntar: você me ama sacrificial a ponto de abandonar as suas vontades, as suas novelas, os seus filmes, os seus jogos, as suas amizades, suas más companhias, os seus relacionamentos errados? Você está pronto para fazer isso, Pedro? Para gastar tempo naquilo que é benefício para você? Você está pronto, Pedro? Você entendeu que o Senhor está chamando a gente de Pedro? Sim ou não? A pergunta que ele fez para Pedro, ele está fazendo para a gente hoje. Pedro, olha para o teu irmão e fala assim: Pedro. Olha para você e fala: Pedro. A pergunta que ele te faz nessa manhã é: você me ama, agapau? Você me ama a ponto de morrer por mim? Você me ama a ponto de não murmurar mais quando estiver faltando comida na sua casa? Você me ama a ponto de não ficar murmurando mais quando você olhar para o carro do ímpio, que ele é melhor do que o teu? E não ficar me questionando porque eu não faço isso e aquilo, porque você é crente, porque você é dizimista, porque você é ofertante? Você está pronto para viver uma vida de humilhação? Mais uma vida de cuidado por mim? Para o mundo é humilhação, para o mundo é vergonha, para o mundo é fracasso, para o mundo é derrota. Mas para mim, que te honro, que te guardo e que separei um lugar de honra para você, você está pronto? Você está pronto para fazer escolhas hoje, Pedro? Abandonar coisinhas que você sabe que você arrumou um lugarzinho no seu coração e guarda porque ainda você é iracundo? Pedro, você está pronto para não ficar pegando mais espada? Você está pronto para não resolver a coisa no braço mais? O soldado vai prender Jesus, Pedro arranca a espada e corta a orelha dele. Você está pronto, Pedro, para mim não te chamar mais de Satanás? Eu fico imaginando se eu chamasse você um dia de Satanás. Jesus olhou para Pedro e falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Ô capeta, sai de perto de mim. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Não estava chamando Pedro de demônio. Pedro estava falando assim: para de pensar naturalmente, homem. Para de agir na força do seu braço, para de agir nas suas vontades, para de dar crédito para a situação. Olha para as coisas que eu faço, que você pode fazer. Porque ele disse: eu vou ao Pai, mas se você crer, você vai fazer coisas maiores do que eu posso fazer. Fala isso para o teu irmão: se você crer, você vai fazer coisas maiores do que Jesus. Quando que eu faço coisas maiores? Quando eu creio. Para eu crer, eu não posso existir mais. Tem dias que você falar do amor de Jesus falido, sem força no físico, sem força no emocional, se arrastando espiritualmente, dependendo da fonte, só da fonte, só da fonte. Tem dias que vai estar cheio de dores, garganta vai estar rouca, a voz não vai sair. Tem dias que vai ter que falar do amor de Jesus, enfrentando problemas sérios lá no seu trabalho, na sua casa, no seu matrimônio. Tem dias
que você vai falar assim: Senhor, como eu posso falar daquilo que eu não estou conseguindo ver em mim? Ele vai dizer para você: você só está fazendo isso porque você escolheu a mim e não escolheu as situações. Escolha é uma coisa muito importante. E eu já contei a historinha para você. Toda pessoa que cria alguma coisa tem a patente daquilo. Você cria um produto, você põe patente naquilo, você passa a ter domínio sobre aquilo. O Senhor toca no solo, na terra, faz o homem, sopra o fôlego, o espírito dele, criou o homem. Ele podia ter dito, número de série 1, tem o controle sobre ele, pensa assim, vira assim, anda assim, caminha assim. Mas ele disse: não, eu não posso fazer isso. Eu preciso dar para ele uma condição de escolher a mim ou não escolher. Só existe uma coisa que Deus não tem sua: a sua vontade. Isso ele não tem, porque é só você que pode dar. A sua vontade de servir, a sua vontade de amar, a sua vontade de andar com ele, a sua vontade de renunciar, de escolher, ele não tem controle, porque isso é livre-arbítrio, ele te deu. É você que escolhe. Ele estava olhando para o Pedro e perguntando: está pronto para morrer por mim? Segunda vez. Aí o Pedro responde novamente: Senhor, eu te amo fileu, te amo com restrições, te amo com amor amigo, não a ponto de morrer por ti. Isso não, isso não dá. Eu te amo, mas não dá não. Prova disso, que se você vê em João capítulo 18, aonde Pedro nega Jesus, teve 3 lugares marcantes. A primeira negada foi na porta. Significa que ele era indeciso. A segunda negada foi quando ele estava se aquecendo no fogo. Tipo assim: tanto faz, né? Ele negou Jesus, tanto faz, não é bem assim. Então, ele tinha carências de se aquecer, mas se ele perdesse aquilo, para ele tanto fazia. E a terceira foi no horto, foi no lugar de decisão. Teve 3 lugares, 3 situações específicas que o Pedro negou Jesus. E amado, Jesus então, quando vê Pedro negando pela terceira vez, passa e o vê. Eu costumo dizer que aquele olhar é o olhar que convence. Pedro se amargura. E Jesus, quando olha para Pedro, no olhar, Jesus disse para ele: eu não falei que você não estava pronto para dar a sua vida por mim? Entre outras palavras, não falei que você quis andar comigo só porque eu podia te dar alguma coisa? A pergunta que eu quero te fazer é: por que você anda com Jesus? Foi a pergunta que eu fiz para mim. Por que eu ando com Jesus? Por que eu renunciei o meu trabalho, no ápice da minha carreira profissional, realizando os meus sonhos pessoais? Eu abandonei tudo para viver uma vida que poucas pessoas compreendem. Por quê que eu ando com Jesus? Por que eu venho num culto? Qual é o motivo de eu estar aqui? Interessante que Jesus vai fazer a terceira pergunta. Fala para o teu irmão, terceira pergunta. Jesus então olha para a situação e não espera mais nada do Pedro. Não espera que o Pedro vai subir no nível dele. Jesus, mais uma vez, desce no nível do Pedro. Na próxima tela, olha lá. Na terceira vez, que é o verso 17, Jesus desce ao nível de Pedro. E Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas fileu? Você me ama? Você me ama como amigo? As 2 perguntas foi: Pedro, você me ama agapau? Você me ama para morrer por mim? Jesus viu que não tinha mais leite para extrair daquele lugar ali, então Jesus desce no nível do Pedro e fala: você me ama como amigo, Pedro? Prova disso que a Bíblia fala que Pedro entristece muito, porque Pedro percebe que Jesus não mais usou a palavra ágape. Aí Pedro vai responder:
Pedro naquela hora toma um choque. Meu Deus, ele estava chamando-me de você me ama para morrer por mim, agora ele mudou a fala. Ele disse, você pelo menos me ama como amigo? Queria que você pensasse, será que não é esse tipo de amor que a gente tem por Cristo? Um amorzinho que às vezes muda de ideia. Você se lembra que eu te mostrei o que significa o amor fileu? Um amor que pode mudar. De vez em quando ele muda, ele altera um pouquinho. Qual é o nível do nosso amor, querido? Você está pronto para morrer por Cristo? Se alguém chegar na sua casa e disser para você, me dá aqui sua Bíblia que você não vai ler mais. Se você me der a Bíblia, você fica vivo. Mas se você não me der a Bíblia, eu vou te matar. O que você faz? Qual seria a sua posição agora? Vou te dizer de novo. Eu não estou aqui para amedrontar você. Eu estou aqui para confrontar você com coisas que vamos enfrentar. Se chegasse alguém na sua casa agora e dissesse para você, me dá sua Bíblia, que eu vou levar embora, você não pode mais ler isso. Qual seria a sua postura? Pelo amor de Deus, top que eu quero viver. Ou você ia abraçar ela e dizer, essa aqui é a palavra da vida. Essa aqui é a palavra do meu Senhor. Eu morro, mas eu não me aparto dela. Pá! Aí, pô, você querendo mexer com a gente? Não. Estou querendo preparar você para os dias finais. Porque os dias finais serão assim. Abandona a palavra da vida e viva do jeito que você quer viver. Sabe por quê? Porque esse tipo de conversa vai haver um dia. Quem é você? Sou Paulo. Paulo? Paulo de Pinheiro, não me lembra de mim? O gordinho, rechonchudo, bonitinho, lá da Pereira de Toledo, lá da igreja da Curva. É, apóstolo. É, eu mesmo, conhecido como espancador da noiva do Cordeiro. Minha fama era boa lá, a igreja dos ricos, era nossa lá. Paulo de Pierre. Espera aí, vamos ver que acho que o meu HD falhou. Não está na lista não. Não, mas eu preguei em teu nome, até falei para o pessoal lá, você ama ou não ama? Agapau ou Fileu? Expulsei demônio no teu nome, você não lembra de mim? Olha, o que eu tenho para te dizer é, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Pula a tela para mim, querido. Senhor, olha o que o Pedro responde. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, Fileu. O Senhor sabe que eu não te amo, Agapau. O Senhor sabe que eu não te amo a ponto de morrer. O Senhor sabe que eu te amo como meu amigo. Ou seja, seria como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, tu sabes que a minha fé ainda é te amar com amor amigo. E desde aquele dia, que dia? Lá de João 13, que ele disse que ele daria a vida dele. O Senhor sabia que eu não te amo, ágape. Porque no versículo de número 17 da sua Bíblia, ele fala para Jesus assim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Fileu. O Senhor já sabia que eu era fraco assim. O Senhor já sabia que eu não era capaz de morrer pelo Senhor. Pula a tela para mim, amado. Deus não pergunta para saber a resposta. A resposta ele já sabe. Deus pergunta para que nós nos avaliemos. Jesus sabia o que Pedro ia responder. Jesus sabia o que Pedro ia falar. Por isso que ele desceu no nível do Pedro e falou assim, você me ama, Fileu, pelo menos, então? Ele já sabia a resposta, mas ele perguntou para o Pedro se avaliar, que ele precisava entender que o Senhor esperava dele um nível maior. Repete comigo essa palavra, Deus espera de mim
um nível maior. Ele quer nos ver chegar aonde ainda não estamos. Por isso que eu te disse que essa manhã seria uma manhã de decisão. Hoje Ele quer que você chegue num nível que nós ainda não estamos. Ele quer que você olhe para dentro de você, isso chama introspecção. E você enxergue os seus valores, as suas prioridades. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus então fala para ele, quando você era menino, você podia ir para lá, para cá, aonde você queria, aonde você quisesse. Mas agora, vai chegar os dias e você vai ficar velho. E você vai ter que estender as suas mãos. E você vai para um lugar aonde você não quer ir. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus estava dizendo para o Pedro: você não quer morrer a ponto de dar a sua vida para mim, mas um dia vão te colocar na cruz. Querido, não espere mais. Se você comprar uma Bíblia dessa daqui, Nova Bíblia Viva, tudo isso que eu preguei está nessa Bíblia. Essa Bíblia já tem os textos corrigidos. O texto que eu li para você no capítulo 21 está aqui. Olha o que essa Bíblia fala. Olha como essa Bíblia narra aquilo que você... Olha para a sua Bíblia aí no versículo de número 15. Eu vou ler essa, você vai vendo pela sua. Eu vou ler nessa, você vai ler na sua. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Está escrito aqui. Verso de número 16. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou o seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. 17. Mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhas. Essa Bíblia aqui já está narrando que Pedro falava de um amor com o Senhor, de amizade. Não é isso que o Pai quer de mim, de você. O que Ele quer está nessa outra tela. É isso que Ele quer. Vamos refletir. O que você faz para quem? Para quem que você faz? Onde está o seu amor por Deus? Ele tem crescido, se mantido estável ou tem diminuído? Irmãos, a Bíblia diz que com o passar dos anos o amor de muitos se esfriaria. Por que se esfria? Porque Cristo muda? Porque eu me afasto. Era isso que o Senhor queria despertar dentro do coração do Pedro. Pedro, arde outra vez a chama aí dentro, assim como você ficou o dia que eu te encontrei, o dia que eu te chamei. Eu disse: agora você não vai ser pescador de peixes mais, você vai ser pescador de almas. Eu quero você, Pedro, daquele jeito. É assim que eu te quero. Pedro, reposiciona a armadura. Pedro, reposiciona a minha unção aí. E aí eu termino falando isso com você. Após essa exposição, o quanto pesa agora a sua resposta a essa pergunta? E você? Ama ao Senhor ao ponto de estar disposto a morrer de amor por Ele? Depois do que você ouviu, há uma pergunta que o Senhor nos faz: e você? Está pronto? De me amar agapau? Está pronto para morrer por mim? Está pronto para ser menosprezado por causa de mim? Está pronto para ser excluído por causa de mim? Está pronto? E essa pergunta, eu queria que você respondesse aí dentro de você. O quanto você ama o Senhor nessa manhã?
e o quanto você está disposto a viver com Ele.